Capítulo 50 Yanshiu, Parte 1. Zhao Tian era uma pessoa muito inteligente e depois de quase um ano planejando as suas ações, ele estava bem confiante de que seria capaz de lidar com a família Lin. Porém, apesar de Zhao Tian ter imaginado essa possibilidade antes, a entrada da família Oolong no meio dessa confusão toda complicou ainda mais a situação. O poder da família Oolong era algo muito além da imaginação de Zhao Tian. Num primeiro momento, Zhao Tian havia pensado que mesmo ocupando a primeira posição entre as 4 grandes famílias, a família Oolong estaria apenas um pouco na frente das outras. Contudo, essa reviravolta que aconteceu definitivamente não estava nas previsões de Zhao Tian. Ele amaldiçoou o fato de ter sido privado de tantas informações devido às condições de seu nascimento. Se ele soubesse disso antes, ele seria capaz de planejar outras formas de ação, mas como ele era o filho de um trabalhador, de um vilarejo de trabalhadores, ele nunca poderia ter acesso a esse tipo de informação. Zhao Tian levou um tempo para se acalmar e organizar os seus pensamentos. Um sentimento de dúvida pairou na mente de Zhao Tian e ele resolveu perguntar para Ezu, Elder, por que há tanta disparidade entre a família Oolong e as outras. Também. Desde o dia que cheguei aqui, eu vi apenas 2 pessoas da família Oolong na escola, eles eram Oolong-ji e Oolong-mia. Por que não existem outros na escola Estrela da Guerra? Ezu, essa pergunta é pertinente. A família Oolong possui uma linhagem sanguínea muito pura. A fim de garantir a pureza da linhagem sanguínea, eles só se casam entre eles. Dessa forma, eles podem facilmente manter um padrão de afinidade elemental. Todas as pessoas da família Oolong possuem afinidade elemental com o raio. Dentro da província Dourada, a família Oolong possui a mais poderosa técnica marcial de todas, o espírito do trovão verdadeiro. Oolong-ji e Oolong-mia nasceram com as suas linhagens sanguíneas misturadas. Oolong-ji nasceu com veias espirituais brancas enquanto Oolong-mia nasceu com veias espirituais marrons. Como eles não poderiam cultivar o espírito do trovão verdadeiro, eles foram deixados de lado pela família Oolong, que os trata como bastardos. A Escola Estrela da Guerra possui uma grande concorrente na Província Dourada, é a Escola Ventos da Destruição. A Escola Ventos da Destruição tinha pouca força e influência na província e eles sempre invejaram e cobiçaram o lugar da nossa Escola Estrela da Guerra. Incapazes de nos alcançar em termos de força dos discípulos e qualidade das suas técnicas marciais, eles resolveram se vender para a família Oolong. A família Oolong sempre treinou os seus discípulos internamente e eles não faziam parte de nenhuma escola marcial. Contudo, a Escola Ventos da Destruição foi até a família Oolong e ofereceu diversos mimos, benefícios e um tratamento diferenciado para os discípulos da família Oolong. A proposta da Escola Ventos da Destruição era tentadora para a família Oolong, pois assim eles poderiam treinar os seus discípulos e economizar uma boa quantia de recursos. Os Oolong já tentaram fazer um acordo parecido com a nossa escola, mas nós sempre fomos imparciais e nunca ofereceríamos nenhum tipo de tratamento diferenciado para nenhuma família. O único tratamento diferenciado que possuímos atualmente, é no que tange aos discípulos ordinários e os discípulos do núcleo. Contudo, a família Oolong queria que qualquer um dos seus discípulos, mesmo o mais fraco deles, tivesse o mesmo tratamento que nós damos aos nossos discípulos do núcleo. O diretor da escola recusou imediatamente e nunca mais a família Oolong tocou no assunto. Com o apoio da família Oolong, a Escola Ventos da Destruição cresceu em ritmo exagerado. Em termos de força dos Elders,
eles estão equiparados conosco. Mas quanto aos seus discípulos? Bem, os discípulos da família Olong assumiram o topo da escola e atualmente eles estão muito à frente dos nossos discípulos. A força dos nossos discípulos já estava abaixo deles e esse abismo só fez aumentar depois que a família Lin fez um acordo com a família Olong e a escola Ventos da Destruição. Anteriormente, nós tínhamos 5 discípulos no núcleo, eles eram Ming-Ki, Gu-Yun, Gu-Meng, Lincoln e Lin Yulo. Todos eles têm em torno de 20 anos de idade e estão pelo menos, no reino dominador. Lin Yulo e Lincoln eram os mais novos entre eles e também eram os mais promissores. Com a saída desses dois a nossa escola perdeu uma grande parcela da sua força. Ezu despejou uma enxurrada de informações em Zhao Tian. Somente agora Zhao Tian pôde ter um claro entendimento sobre os bastidores da disputa de poder que havia na província dourada. Zhao Tian ainda estava preocupado com Olongbai. Em toda a província dourada o único que poderia enfrentar Olongbai era Ezu. Mas mesmo que Ezu se oferecesse, Zhao Tian não aceitaria a ajuda dele. Era porque Ezu já tinha passado por muita coisa na vida e finalmente ele havia encontrado um lugar para viver em paz. Zhao Tian não poderia permitir que Ezu chamasse a atenção para si e voltasse para o radar do exército imperial. Enfrentar a família Olong estava fora de cogitação. A menos que ele conseguisse arrastar a escola Estrela da Guerra para a luta, ele não seria capaz de conseguir a força necessária. Mas a escola nunca compraria essa briga. Por mais que eles fossem proteger Zhao Tian a todos os custos, se Zhao Tian fosse a pessoa que começou a guerra, a escola Estrela da Guerra deixaria Zhao Tian à sua própria sorte. Elder, o senhor poderia me dar um tempo para absorver toda essa informação. E pode ficar tranquilo. Eu não farei nada impensado. Zhao Tian disse. Ezu, tudo bem. Pense em tudo o que eu te disse e analise cuidadosamente as suas opções. Agora que você se tornou um discípulo do núcleo, ninguém ousará fazer nada contra você. A família Lin sabe que se eles te matarem, a escola Estrela da Guerra irá para a luta. Mesmo assim, se você resolver sair da escola, procure se manter em lugares públicos. Não dê a oportunidade de um ataque pelas sombras. Zhao Tian concordou e fez um último pedido. Elder, eu pedirei um último favor. O senhor pode trazer o meu pai e o meu irmão para cá. Levará um tempo até que eu consiga resolver os problemas dos vilarejos de trabalhadores, então eu gostaria que eles ficassem aqui comigo. Ezu concordou e saiu. Por algum tempo, Zhao Tian refletiu sobre a sua situação, até que ele finalmente resolveu se distrair. Shang, Kumiko, Jia, eu vou dar uma caminhada pela cidade. Algum de vocês quer me acompanhar? Zhao Tian entrou na casa e gritou. Os três abriram grandes sorrisos e rapidamente se apressaram até Zhao Tian. Seguido por Zhao Kumiko, Zhao Shang e Zhao Jia, Zhao Tian começou a caminhar na direção do portão da escola Estrela da Guerra. A notícia da volta de Zhao Tian já havia circulado por toda a província. As pessoas comentavam sobre o quão impressionante ele foi no Torneio dos Prodígios e principalmente sobre o fato de que ele havia se tornado um discípulo do núcleo da Escola Estrela da Guerra. As famílias Lin e Ming foram as que tiveram as reações mais intensas quando ouviram a notícia. A família Ming estava alvoroçada e o mais animado entre eles era Mingzong. Mingzong já havia feito uma promessa para si mesmo, que no momento em que Zhao Tian retornasse, ele iria até ele e conversaria com esse jovem que salvou a família Ming de uma desgraça.
A família Lin ficou ainda mais furiosa. A princípio, eles ficaram felizes, pois eles finalmente poderiam vingar Lin Bei. Contudo, a notícia de que Zhao Tian era agora um discípulo do núcleo da Escola Estrela da Guerra fez os seus rostos ficarem vermelhos de raiva. De agora em diante, se eles quisessem fazer alguma coisa contra Zhao Tian, eles teriam que agir nas sombras e ninguém poderia suspeitar que eles estavam por trás disso. Caso contrário, a família Lin teria que enfrentar a Escola Estrela da Guerra. Mesmo com o apoio da família Oolong, enfrentar a Escola Estrela da Guerra seria uma enorme dor de cabeça. Zhao Tian caminhava tranquilamente com as mãos para trás. Ele finalmente tinha saído da Escola Estrela da Guerra e estava admirando a capital da província. Muitas pessoas reconheceram Zhao Tian. Algumas delas olhavam com respeito enquanto outras estavam cheias de desdém ou inveja. Zhao Tian ignorou todos os olhares e entrou em uma loja de roupas. A loja de roupas era excepcionalmente grande e luxuosa. Túnicas, mantos, camisas, vestidos e as mais diversas peças de vestuários estavam por todos os lados. Os olhos de Zhao Kumiko e Zhao Jia estavam brilhando enquanto elas olhavam para todas as roupas que estavam nas prateleiras e manequins. Jovem mestre, o senhor tem um ótimo gosto para roupas. O que o senhor vai comprar? Zhao Kumiko perguntou animada. Zhao Tian fez uma cara desanimada e depois disse, eu já pedi para me chamar apenas de Zhao Tian. Esse negócio de jovem mestre, é apenas besteira aos meus olhos. Zhao Kumiko ficou um pouco envergonhada, mas concordou. Zhao Tian deu um sorriso enquanto olhava para os três e disse, eu não vim até aqui para comprar roupas para mim. Eu vim comprar roupas para vocês. Se quiserem andar comigo vocês não podem usar essas roupas de empregados. Apesar de chamarem vocês de servos, eu os vejo como parte da minha família agora. Eu conto com o auxílio de vocês para algumas tarefas, mas eu não tratarei vocês como pessoas abaixo de mim. Os três ficaram congelados e os seus olhos continham apenas admiração. Eles sentiram no fundo das suas almas, que seguir Zhao Tian foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles. Principalmente Zhao Kumiko e Zhao Jia, que começaram a correr de um lado para o outro da loja. Após quase uma hora, Zhao Tian comprou diversas roupas para os três e também comprou um anel de armazenamento para cada um deles. No final, Zhao Tian gastou um pouco mais de 1.500 moedas amarelas. Levando em conta que cada anel de armazenamento custava algo em torno de 300 moedas amarelas, dá para se ter uma noção da quantidade de roupas que Zhao Tian comprou. Zhao Kumiko e Zhao Jia pareciam duas princesas. Zhao Kumiko estava com um vestido azul celeste, com algumas pequenas esmeraldas nele e uma linda tiara azul. Além de delicados sapatos que combinavam perfeitamente com o vestido. Zhao Jia usava um vestido curto, porém não havia vulgaridade nele. Pelo contrário, o vestido era extremamente sofisticado. Ele era feito de couro fino e a cor laranja combinava perfeitamente com os cabelos dela. O vestido possuía um leve decote no busto, que realçava os seus volumosos seios, porém não deixava nenhuma parte à mostra. O vestido era justo e acompanhava cada curva do corpo dela. Zhao Jia era uma mulher de uma beleza encantadora e devido à maturidade dela, ela exalava um ar de sedução que somente uma mulher adulta poderia exalar. Zhao Tian não pôde deixar de olhar para ela enquanto ficava perdido na sua imaginação. Zhao Shang usava uma túnica branca e sapatos pretos.
As suas vestimentas eram elegantes e estavam totalmente nos padrões de elegância da província dourada. Depois que ele se olhou no espelho, ele não pôde deixar de estufar o peito e se sentir autoconfiante. Assim, os quatro foram até um restaurante e se deliciaram de uma requintada refeição. O dono do restaurante era Dongui. Ele era o pai do pequeno Dongkao, que havia sido salvo por Zhao Tian no teste para discípulo. Dessa forma, ele não cobrou nada pela refeição de Zhao Tian e ainda serviu Zhao Tian com tudo o que ele tinha de melhor. Os quatro saíram do restaurante e qualquer um poderia perceber que eles tinham se esbaldado de comer. Eles suspiravam enquanto relembravam de todos os pratos deliciosos que experimentaram. Zhao Tian olhou para Zhao Shang e perguntou: Shang, me diga as localizações das residências das quatro grandes famílias. Zhao Shang, a família Gu está localizada ao leste da capital. Os seus portões são enormes e estão quase sempre abertos. Por ser uma família voltada para o comércio, a família Gu prefere ficar próxima da cidade e dos seus contatos. A família Ming está localizada ao sul da capital. Eles são os principais fabricantes de medicinas da província e também possuem os melhores médicos. Por isso, eles preferem residir aqui. A família Lin está fora dos limites da capital. Eles estão localizados a uns 300 quilômetros ao norte da capital. Eles vivem da exploração de ferro vermelho e das plantações de medicinas espirituais. Sendo assim, eles residem próximos desses dois locais. A família Oolong está na mesma situação da família Lin. Eles estão localizados a uns 300 quilômetros ao leste da capital. Eles residem próximos das suas metades das minas e plantações. Ótimo! Então, vamos para o sul. Zhao Tian disse. Zhao Tian resolveu ir para a residência da família Ming. Ele não podia mais esperar para ver Ming Shui. Durante todo o tempo em que Zhao Tian ficou na Floresta Sombria, ele amaldiçoava e planejava a sua vingança contra a família Lin. Contudo, a maior fonte da irritação de Zhao Tian era o fato de que ele foi forçado a se separar de Ming Shui. Quando os quatro finalmente chegaram na casa da família Ming, Zhao Tian não pôde fazer nada, a não ser ficar parado enquanto tentava fechar a boca. As pessoas diziam casa ou residência da família Ming, mas o que Zhao Tian estava vendo era praticamente um palácio. A área de construção e terras da família Ming se perdia no horizonte. O lugar era enorme e pelo menos 10.000 pessoas viviam ali. Um enorme portão de madeira, com 20 metros de altura e 10 de largura estava na entrada. As palavras residência da família Ming estavam escritas em verde no topo do portão. 20 guardas estavam na frente do portão e usavam armaduras leves, verdes, e seguravam lanças e espadas. Zhao Tian nunca havia imaginado que a residência da família Ming seria algo tão extravagante. Ele era quase incapaz de sair daquele transe por conta própria. Mas de repente, Zhao Tian ouviu alguns gritos que vinham de uma taverna atrás dele. Ele se virou e observou o que estava acontecendo. Dois homens altos e robustos que usavam casacos de pele, estavam gritando e batendo em um homem. O homem era muito menor do que eles e não tinha nem metade da musculatura dos dois homens robustos. Ele aparentava ter uns 30 ou 35 anos de idade, os seus cabelos eram curtos e tinham uma estranha cor ciano. O homem estava sem vestes e usava apenas uma cueca, o restante das suas roupas estavam nas mãos dos dois homens robustos. Vagabundo! Como você ousa apostar sem ter condições de pagar? Essas suas roupas não valem nada.
Nós iremos te espancar, a fim de te ensinar uma lição e satisfazer os nossos corações. Os dois homens robustos gritavam com o homem sem roupas. Por favor, me batam e me ensinem uma lição. Eu mereço. Eu devo aprender a nunca mais fazer isso. O homem sem roupas disse. Após ouvir as palavras do homem sem roupas, Zhao Tian ficou um pouco confuso. Em vez de pedir ou implorar para não apanhar, ou até mesmo tentar fugir, o homem estava pedindo para apanhar e dizendo que deveria aprender uma lição. Aquele cara era maluco. Os dois homens robustos gargalharam e começaram a espancar o homem sem roupas, que não oferecia resistência alguma. Ele apenas ficou em posição fetal enquanto segurava a cabeça com as suas duas mãos. Ai! Au! Ai! Eu aprendi a lição. Eu nunca mais farei isso de novo. Ai! Ai! O homem sem roupas gritava e aquilo fazia com que os dois homens robustos ficassem ainda mais empolgados. Durante a surra, um dos homens robustos viu uma coisa brilhante piscando nos cabelos do homem sem roupas. Espera aí. Isso é um anel de armazenamento ou é algum tesouro? Os dois homens pararam de bater e revelaram sorrisos maliciosos. Você prefere apanhar do que pagar as suas dívidas. Você estava escondendo algo de nós o tempo todo. O outro homem robusto disse. Não, por favor, não tem nada comigo. O homem sem roupas começou a implorar. Um dos homens robustos segurou os braços do homem sem roupas enquanto o outro esticou o braço para pegar o item que estava brilhando. Um brilho frio cintilou nos olhos do homem sem roupas e ele disse com uma voz baixa: não toquem nisso. A cena já tinha se tornado insuportável para Zhao Tian. Nesse momento ele foi adiante, para interromper os dois homens robustos. Se eu fosse você, e tivesse um corpo e um cultivo fraco como o seu, eu não iria até lá, Gold avisou. Zhao Tian sentiu que o cultivo dos dois homens robustos estavam no 8 graus e 9 graus nível do reino espiritual. Eles não seriam capazes de suportar sequer um soco de Zhao Tian. O homem sem roupas era claramente alguém sem poder espiritual. Ele não emanava nenhum único fio de energia espiritual. Dessa forma, Zhao Tian ignorou o conselho de Gold e correu até os três. A cena estava incrivelmente calma, um dos homens robustos estava segurando firmemente o homem sem roupas, o homem sem roupas não se movia nem um milímetro, o outro homem robusto, estava de pé, na frente do homem sem roupas e também não fazia nenhum movimento. Era como se o tempo tivesse parado naquele local. Todos eles tinham expressões sérias e um leve espanto podia ser visto nas faces dos homens robustos. Ei! Parem por favor! De quanto foi a aposta de vocês? Eu posso resolver isso. Zhao Tian estava a poucos passos dos três homens. Nesse momento, o homem sem roupas olhou confuso para Zhao Tian e os dois homens robustos viraram os seus olhos em súplicas. O homem sem roupas suspirou, como se estivesse relaxando e finalmente os dois homens robustos começaram a se mover enquanto se afastavam dele. Zhao Tian ainda não havia percebido nada de estranho, então ele olhou gentilmente para o homem sem roupas e o cumprimentou com a cabeça. Depois, ele caminhou até um dos homens robustos e perguntou: Senhor, eu posso ajudar esse pobre homem? Quanto ele deve a vocês? O homem robusto olhou para Zhao Tian como se estivesse olhando para um cego que era incapaz de ver o que estava na sua frente. Zhao Tian ficou um pouco confuso e insistiu: Senhor! Senhor!
Quanto é que ele te deve? Nenhum dos dois homens robustos faziam qualquer movimento ou proferiam sequer uma palavra. O silêncio só foi quebrado depois que o homem sem roupas começou a falar de maneira empolgada e feliz. O jovem mestre vai mesmo ajudar este pobre homem. Eu não conheço nenhuma palavra que possa externar a minha gratidão. Por favor, senhores, aceitem que esse jovem mestre socorra um pobre idiota como eu. Os dois homens robustos continuaram imóveis e era impossível saber o que estava passando nas mentes deles. Os olhares deles eram como o olhar de uma pessoa que tinha visto o inferno e voltado de lá. Vocês aceitarão? Não é? O homem sem roupas tinha um leve tom de aviso disfarçado de súplica. TRE. TRE. 300 moedas amarelas. Foi esse o valor da nossa aposta. Um dos dois homens robustos disse com dificuldade. Nessa hora, Zaltian não pôde deixar de fazer uma cara de espanto enquanto olhava para o homem sem roupas. 300 moedas amarelas era um valor tão alto, que se os dois homens tirassem a vida dele, ainda seria um bom negócio para o homem sem roupas. O homem sem roupas olhou para Zaltian e encolheu o pescoço, como se estivesse pedindo desculpas. Zaltian relutou por um instante, mas ele não voltaria atrás com as suas palavras. Ele tocou o seu anel de armazenamento e pegou 300 moedas amarelas. Ele entregou para o homem robusto, que se virou e saiu apressadamente. O homem que segurava as roupas, as deixou cair e Zaltian as entregou para o homem sem roupas. Aqui. Pegue as suas roupas. Deixe-me tratar os seus ferimentos também. Zaltian disse. O homem acenou com a cabeça e enquanto ele vestia as roupas, ele disse, muito obrigado, jovem mestre. Este humilde aldeão terá uma dívida eterna com o jovem mestre. A sua bondade é algo que pouquíssimas pessoas mantêm em seus corações. Quanto aos meus ferimentos, não se preocupe. A minha vida é muito persistente e eu me recuperarei depois de alguns dias de descanso e uma boa sopa. Me chame de Zaltian. Qual é o seu nome? Zaltian perguntou. O homem juntou as mãos em cumprimento e respondeu enquanto se curvava, este inútil, atende pelo nome de Yanxiu. Senhor Xiu, o senhor deve parar com essas apostas. Isso acabará te matando um dia. Zaltian disse. Yanxiu acenou com a cabeça e respondeu, este humilde aldeão, agradece a cordialidade e o conselho do jovem mestre. No momento, os meus ferimentos doem e eu precisar voltar para casa e me banhar. Eu espero que o jovem mestre não me ache indelicado. Não se preocupe. Eu posso entender. Mas apenas deixe-me ajudá-lo com os ferimentos mais severos. Eu já fui uma pessoa sem poder espiritual como você. Não seja orgulhoso. Depois que Zaltian disse essas palavras, ele tocou o ombro esquerdo de Yanxiu, a fim de sondar a gravidade dos ferimentos dele. Os olhos de Zaltian começaram a arregalar, até que eles ficaram totalmente redondos. Quando ele inspecionou o corpo de Yanxiu, Zaltian sentiu uma enorme pressão de energia espiritual. Era como se diversas montanhas, ou até mesmo o oceano inteiro, estivesse sobre ele. Zaltian se sentiu incapaz de respirar. As suas mãos começaram a ter espasmos, que seguiram para os seus lábios. A testa dele começou a suar e todos os fios de cabelo do seu corpo começaram a arrepiar. Era como se Zaltian tivesse tocado o ombro da morte em pessoa. M.A. M.A. Mas que porra é essa?
Zhao Tian gritou em sua mente. Yan Xiu balançou o seu ombro para trás e se livrou da mão de Zhao Tian. Olhando para a reação de Zhao Tian, Yan Xiu deu um sorriso estranho enquanto media Zhao Tian dos pés à cabeça. Yan Xiu, Você conseguiu perceber? Interessante.